Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Dica de Trânsito Coringa 85. Aqui é João Couto e vamos falar um pouco sobre acidente de trânsito, quais são os seus direitos. Qual o procedimento para você ser indenizado? Vou chamar a vinheta, enquanto isso não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e dar um like aí e fazer um comentário. Conto com vocês, valeu galera? Com a vinheta, fui! Os números envolvendo o acidente de trânsito no Brasil são alarmantes. A imprudência e a falta de pavimentação está causando graves acidentes e assim muitas pessoas estão deixando suas vidas nas estradas. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, por todo o mundo já morreram em torno de 1.350.000 pessoas em 2018. Já no Brasil, a cada 15 minutos, uma vida é ceifada nas estradas, nas vias e nas rodovias. Nessa estatística, nos últimos 10 anos, em torno de 1.600.000 pessoas já morreram aqui no Brasil por conta dos acidentes. Podemos perceber que não é só uma pessoa que se vai, mas são famílias destruídas, carreiras destruídas, projetos aniquilados. Para amenizar este sofrimento, pretendo trazer com este vídeo o mínimo de orientação jurídica para que as pessoas saibam o que fazer em uma situação dessa. Hoje nós vamos falar sobre a indenização paga pelo responsável ou pelo causador do acidente. Fique atento a essas dicas. Uma das preocupações no momento do acidente é com a saúde da vítima. E um dos pontos principais a ser analisado é de quem foi a culpa ou responsabilidade pelo acidente. Às vezes, o mais prejudicado, que foi aquela que sofreu uma fratura óssea, é muitas vezes o único responsável pelo acidente. Sendo assim, ele não poderá cobrar nada dos outros envolvidos. Entretanto, em diversas circunstâncias, a culpa pode ser de outras pessoas, como por exemplo, motoristas que desrespeitam a placa de pare e assim causam acidentes. Motorista que desrespeita semáforo vermelho, motoristas que não respeitam o cruzamento e não dá a preferência para quem vem à direita de um cruzamento, motorista que não sinaliza nenhum cruzamento e não dá a preferência para quem vem à direita. Essa daqui muita gente faz. Motoristas que não dá a preferência para quem está em circulação na rotatória. Tem motorista que na faixa de rolamento ele vai mudar de faixa, ele também não aciona a seta. Motorista que atropela pedestre na faixa. Queda de motocicleta por conta de quebra-molas sem sinalização. E diversos outros fatores que causam acidente pelas rodovias, ruas e estradas. São inúmeras formas que um acidente pode acontecer. Por isso, cada caso deve ser analisado de acordo com a situação. Quem vai pagar a indenização? A regra é: quem paga o responsável pelo acidente. Entretanto, se ele possuir seguro em seu veículo, a seguradora será responsável por pagar a indenização do acidente de acordo com o contrato vigente. A seguradora irá pagar até o limite da cobertura contratada. Chamo a atenção para que não apenas o condutor, quando culpado, é responsável por pagar a indenização, mas também o proprietário do veículo pode ser responsabilizado. E isso acontece com frequência, quando alguém empresta o carro para outra pessoa e ela causa o acidente. De igual forma, se o condutor era empregado e estava realizando algum serviço, a responsabilidade pode cair sobre a empregadora. Então, acontecendo um acidente por culpa ou responsabilidade de outra pessoa, cabe à vítima, me refiro à pessoa que sofreu a lesão física psicológica, ser indenizado. Quais indenizações a vítima pode receber do culpado ou responsável pelo acidente? Pois bem, vamos adentrar nos direitos propriamente ditos. Para ficar fácil de entender, costumo dizer que a indenização cabe basicamente os seguintes direitos: indenização pelos danos morais sofridos, ressarcimento por quaisquer despesas que teve e a indenização por aquilo que deixou de ganhar. Vou exemplificar aqui alguns pontos básicos. Danos morais.
A ideia aqui é que a vítima do acidente de trânsito receba um valor em dinheiro para tentar compensar ou aliviar todo o sofrimento, a dor física e psicológica que suportou, não apenas com o próprio acidente em si, mas com o tempo que perdeu em hospitais e até em casa, sem poder fazer suas atividades diárias. Nos danos morais, inclui-se toda a angústia de não saber como será a sua volta na rotina diariamente, no dia a dia, e como será aceito pela sociedade depois do acidente. E a preocupação se seria aceito pelo ciclo social com as suas sequelas ou até mesmo na estética. Pois bem, o valor da indenização pelos danos morais é determinado pelo juiz e não é tarefa fácil. Porque colocar um valor no sofrimento alheio é bastante complicado. Na prática, contudo, geralmente existe um tabelamento, que isso é, valores que geralmente são fixados de acordo com as características de determinados acidentes. Por exemplo, num acidente em que há lesões temporárias, é comum arbitrar um valor entre 15 mil e 30 mil reais. Quando há sequelas permanentes, costuma variar entre 30 e 200 mil. Mas, quando há morte, a família costuma receber entre 70 e 200 mil reais. Estou apresentando apenas uma média de valor, mas deixo bastante claro que há situações que variam para mais ou para menos. Nós sabemos que cada caso é uma realidade distinta. A dica aqui é que o acidentado forneça para seu advogado o máximo de detalhes e elementos possíveis para que ele descreva no processo, para que com isso ele possa justificar ao juiz e este possa determinar um valor para mais, se for o caso. Ressarcimento e todos os gastos. Vamos saber quais são? O nome correto para esse ressarcimento é indenização por danos materiais, ou mesmo pelos danos emergentes, que na prática podemos chamar de ressarcimento. Esse ressarcimento envolve os danos materiais que a vítima teve. Por exemplo, conserto do veículo, da motocicleta ou da bicicleta, custos com hospitais, terapeutas, remédios, psicólogos, cirurgia, locomoção e hospedagem. Aqui, o juiz não vai aleatoriamente fixar um valor. Ele costuma determinar o valor exato da quantia do que foi usado, do que foi gasto, daquilo que foi comprovado. Por isso é fundamental apresentar recibos e notas fiscais para que não haja erro nos cálculos. Olha só, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, participar aí, dê sua opinião com relação ao vídeo. Muito importante que fique claramente demonstrado que aquela despesa se refere diretamente com o acidente, que é uma consequência exclusivamente do acidente e ela se fez necessária. Por exemplo, no caso de pedir ressarcimento nos gastos por locomoção, avião, barco, ônibus, aplicativos, táxi, que seja, às vezes não é possível identificar no comprovante de pagamento que aquele transporte foi usado por causa do acidente. É importante ressaltar ainda que nos casos que a vítima tem seguro contratado, às vezes ela é ressarcida num valor inferior ao real. Por exemplo, no caso de perca total do veículo, muitas das vezes o seguro paga o valor da tabela FIPE do veículo. Nessa hipótese, o prejudicado, por demonstrar que em sua cidade o veículo tem um valor superior a essa tabela, pode pedir a diferença. Em outras situações, o prejuízo fica com a perca de bônus ou pela seguradora, fazendo com que a renovação do seguro ficasse mais cara. Se está bem demonstrado, é possível receber a diferença. Enfim, pessoal, são inúmeras situações de ressarcimento. Espero que tenha ficado claro a necessidade de comprovar exatamente o valor do prejuízo, pois dificilmente o juiz determinará um valor por estimativa. Então, faça a sua parte. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de coração. Por gentileza, se inscreva no canal.